Em discussão e votação única, projeto de lei ordinária número 51/2026, de autoria do Poder Executivo, altera dispositivos da lei número 3.396, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico de Brusque, para redefinir a presidência e a estrutura de apoio do Conselho Municipal de Saneamento Básico, disciplinar a gestão e operacionalização do Fundo Municipal de Saneamento Básico e de outras providências. Em discussão, com a palavra a vereadora Beth Essel. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de falar com relação a esse projeto, porque ele me remete à participação popular, ele me remete a controle social e ele me remete também ao verdadeiro papel dos conselhos municipais. O projeto ele altera a estrutura do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Brusque e talvez, olhando num primeiro momento, parece simplesmente uma mudança de estrutura administrativa ou técnica, mas, na minha visão, não é. E aqui eu estou deixando a minha opinião bem clara e dizer que essas mudanças, elas mexem diretamente, ao meu ver, na autonomia do Conselho e na forma como a sociedade participa das decisões relacionadas ao saneamento público da nossa cidade. O projeto estabelece que o Conselho Municipal de Saneamento Básico, ele passará a ser presidido pelo diretor-presidente do SAMAI. Determina que a Secretaria Executiva do Conselho seja exercida por servidores do próprio SAMAI, indicados pelo diretor-presidente do SAMAI. E aqui é que eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão bastante séria. Qual é o papel de um conselho municipal? O conselho, ele não existe só para homologar decisões tomadas pelo executivo, ele existe para garantir a participação popular, pluralidade, fiscalização, transparência e controle social. São instrumentos democráticos que garante a participação da comunidade civil e também amplia essa possibilidade de estar participando nas políticas públicas. E quando o próprio órgão executor passa a presidir o conselho e controlar também a sua estrutura administrativa, a gente tem que se perguntar: qual será a autonomia desse colegiado? Onde fica o equilíbrio entre o poder público e a sociedade civil? Onde fica o controle social independente? Porque na prática a gente está falando de concentrar a presidência, a condução dos trabalhos, o suporte técnico, a organização administrativa e parte da dinâmica do conselho nas mãos do próprio órgão, que também deve ser acompanhado e fiscalizado pelo colegiado. E isso, na minha opinião, ele acende um alerta democrático importante. E quero deixar bem claro aqui, para depois ninguém chegar aqui e colocar palavras na minha boca, eu quero dizer que eu não estou dizendo que os servidores do SAMAI não tenham capacidade técnica. Não é esse o debate. O debate ele é institucional, é sobre independência e sobre garantir que os conselhos municipais continue sendo espaços de participação da sociedade e não apenas estruturas subordinadas ao executivo. E nós precisamos ter cuidado, sim, para que os conselhos da nossa cidade se transformem em espaços de validação de poder público e não de validação automática de decisões do governo. E a população ela precisa, sim, ter voz efetiva, ter a participação. Os usuários dos serviços públicos precisam poder questionar, fiscalizar, acompanhar as decisões. Por isso, deixo bem claro aqui que o meu voto é contrário e faço essa reflexão aos demais vereadores que compreendam
o que eu estou trazendo e apresentando também, porque eu acredito que o caminho mais democrático seria fortalecer a autonomia do Conselho, discutir presidência entre os membros, garantir alternância na sociedade civil e no poder público, ampliar mecanismos de transparência e participação, e políticas públicas tão importantes precisam caminhar, sim, lado a lado com a participação popular e com o controle social. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em discussão com a palavra vereador Jean Pirola. Senhor presidente, primeiramente eu quero aqui discordar da vereadora Beth em alguns pontos, principalmente na questão da participação popular em conselhos. Como se o conselho que está sendo firmado pelo SAMAI tivesse algo escuso que não pode ser feito por funcionários do SAMAI. E eu quero, desde já, dizer que eu confio plenamente em cada trabalhador e cada trabalhadora da autarquia SAMAI de Brusque, que é uma autarquia que muitas vezes é vilipendiada por palavras, muitas vezes os funcionários pagam um preço que não é deles, porque jogam na vala comum como se todos fossem a mesma coisa. Tivemos aqui, há alguns anos atrás, vereador Rogério, uma vereadora que falou o que falou do SAMAI, não provou nada do que falou e tomou um processo disciplinar. Sempre voltado para atingir o SAMAI, que atinge diretamente os seus funcionários. A mudança proposta pela administração é porque não é só mais uma autarquia de forma isolada. Nós estamos na iminência de ter um investimento de 1,5 bilhões no nosso município, que estará atrelada diretamente ao SAMAI. E se não tiver uma fiscalização rigorosa pelos seus funcionários, por aqueles que trabalham no dia a dia, por aqueles que conhecem cada cantinho do SAMAI, quem fará? Se é falta de fiscalização, eu já conversei com o vereador Jober, o vereador já se colocou à disposição para criar uma comissão aqui na Câmara, para que a gente possa também acompanhar. E esse é um trabalho do vereador. Então eu quero dizer, senhor presidente, que eu vou votar favorável a esse projeto, porque nada mais de responsabilidade técnica profissional do que o presidente da autarquia, que está à frente dos serviços, para também poder fazer valer o que o conselho, que será formado por funcionários da autarquia, pessoas gabaritadas, pessoas que conhecem cada parafuso, cada porca, cada cantinho do SAMAI, e que defendem com unha e dente aquela autarquia, e que têm meu total respeito. Porque quando num domingo, 8 horas da noite, vereador Jober, estoura um cano, que não tem onde um local onde uma máquina chegar, e ele vai cavar lá 10, 12 horas para chegar no local para resolver o problema. Isso as pessoas não reconhecem, não veem o trabalho braçal. E é esse tipo de funcionário que eu sempre vou defender e vou trazer aqui o meu total respeito, porque eu tenho certeza que o conselho formado por funcionários do SAMAI, estes sim, terão a responsabilidade de fiscalizar a sua própria casa, porque eles amam o SAMAI como se fosse a sua própria casa. Conceda a parte nobre, vereador Jober.
Obrigado, vereador Jean Pirola. Com certeza, o meu voto vai ser favorável. Também tinha algumas dúvidas, né? Fui já sanadas. E com certeza o pessoal do SAMAI ali merece os parabéns. Não tem dia, não tem hora, não tem 365 dias por ano, 24 horas. Com certeza o meu requerimento já está pronto para fazer a comissão. Vai ser protocolado amanhã. E vou pedir o voto favorável, né? Com certeza, porque eu também quero fiscalizar, junto com a comissão, todos os trabalhos de implantação e acompanhar todo o movimento dessa empresa que vai colocar em prática o esgotamento público. Mas parabéns pela sua colocação em falar ali do pessoal que trabalha no SAMAI. Com certeza essa comissão vai ajudar também o governo a fiscalizar junto com a Câmara de Vereadores. Obrigado. Parabéns, Jober, e já tenho o meu voto favorável e o meu apoio para a montagem dessa comissão. Conceda a parte, vereadora Beth. Obrigada, vereador. Mais uma vez, colocando palavras na minha boca. Os conselhos, eles são paritários, 50% sociedade civil, 50% governo. E eu falei na minha fala, nada contra os funcionários do SAMAI. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mas é aquilo que a gente diz, vem, joga a palavra ao vento, né? Depois que a palavra voou, ela não volta mais. Né? É igual a flecha, tu arremessa, se ela bater na parede, ela pode voltar. Se ela não bater em lugar nenhum, ela não volta. Né? É aquilo que eu digo, é jogar todo mundo na vala comum. Na vala comum eu nunca vou aceitar ser jogado. E os funcionários do SAMAI, eu vou defender aqui, porque eu tenho certeza absoluta do que estou falando, que eles vão defender a autarquia como se fosse a sua própria casa. Porque conheço cada um e cada uma que trabalha lá dentro e eu sei a paixão que eles têm por aquela autarquia. Ou estou mentindo aqui, Jober, o senhor que esteve uma ligação tão grande com o SAMAI. Serei, senhor presidente, e tenho meu voto favorável nesse projeto. Obrigado, vereador. Continua em discussão com a palavra o vereador Paulinho Sestrem. Vamos lá, senhor presidente, voltando à tribuna. A vereadora Beth, não vou colocar palavras nenhuma na boca da senhora, prometo, mas vou trazer os fatos. Eu não sei se a vereadora chegou a verificar quem é o conselho e há quanto tempo existe esse conselho municipal já do SAMAI. Há muitos anos, décadas já, inclusive. E não sei se a vereadora pesquisou também, vou trazer um fato, não é colocar palavras na boca. Hoje o presidente atual é um ACT, um engenheiro do SAMAI. Ou seja, não tem lógica esse ACT, que vai ficar lá mais um tempo, ser o presidente de um conselho que já está rodando há muito tempo. Sem contar que, sendo presidente, ele também responde por isso no conselho. E ainda vai aportar nessa casa, eu creio nos próximos dias, a comissão que vai fiscalizar, juntamente no Poder Executivo, esse mais de 1 bi. Então, essa comissão, se eu não me engano, vai ser composta por 7 pessoas competentes do SAMAI, porque é muito recurso. E cada ordem de pagamento, ordem de serviço, tudo que for executado vai ser responsabilidade dessa comissão e desse presidente. Nada mais justo do que o presidente da autarquia estar à frente também disso, porque vai ser um investimento que Brusque nunca viu nessa área, que nunca ninguém teve coragem de fazer. Essa é a verdade, está tendo agora. Então é importante que o governo se resguarde e que esta casa, em vez de jogar palavras ao vento, pesquise antes de falar que não tem paridade, que automaticamente é perigoso isso acontecer, que tem que ter representatividade. Hoje já existe. E agora está sendo mais reformulado ainda para garantir qualquer tipo de problema. Ainda mais agora, com essa informação do vereador Jean, do vereador Jober, de ter uma comissão aqui da casa também. Que muitas comissões são feitas aqui, fazem um trabalho fundamental. E muitas vezes também não é dada atenção especial. É dado quando tem alguma coisa errada, quando tem uma vírgula errada, aí se puxa a comissão. Mas quando a comissão faz um relatório, quando a comissão faz o trabalho, faz as visitas técnicas e aporta esse... Eu nunca vi divulgar um relatório assim, os pontos positivos. Sempre é o ponto negativo. Sempre puxa, vereador Rogério, a coisa ruim da comissão. Porque a comissão é feita para isso. E essa comissão também vai ter meu voto favorável, porque é algo importante, sim, para a cidade de Brusque. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Com a palavra devidamente escrito, o vereador Alessandro Simas.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos, a imprensa, os nossos serventuários, vou basicamente aqui querer justificar também o meu posicionamento, e aí eu vou fazer o meu posicionamento, vereador Rogério, de trás para frente, né, analisando o projeto de lei pelo parágrafo 4º e 3º do artigo 6º, que a nova redação diz que a gestão financeira do Fundo de Saneamento Básico será exercida pelo presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Parágrafo 3º, o Fundo Municipal de Saneamento Básico constitui uma unidade orçamentária do SAMAI. Ponto. Vamos para o artigo 5º, que passa a ter a seguinte redação. A gestão do Fundo Municipal de Saneamento é de competência do presidente do Conselho de Saneamento. Artigo 47, o artigo 3º, o artigo 47 passa a ter a seguinte redação. A Secretaria Executiva responsável pelo suporte técnico e administrativo ao colegiado será exercida pelos servidores do SAMAI indicados por seu diretor-presidente, não integrando a composição do Conselho. Ou seja, o suporte técnico, aquelas pessoas que vão dar suporte, para dar orientação, todo esse trabalho, né, de esclarecer dúvidas, principalmente das pessoas que não têm o conhecimento técnico na área do saneamento básico, terão pessoas técnicas, engenheiro sanitário, engenheiro elétrico, engenheiro civil, né, todas essas questões. E, por fim, né, o artigo 2º, que aí o artigo 46 passa, o Conselho Municipal será presidido pelo diretor-presidente do SAMAI. Eu me posicionei já favorável e aqui essa retrospectiva de trás para frente que eu faço é justamente para dizer que a responsabilidade, né, da gestão do fundo, né, desse recurso que vai entrar, não só o cuidado com os investimentos de bilhão, Paulinho, mas os 60 milhões que vão entrar na conta do SAMAI, do fundo, né, que será gerido pelo SAMAI, e o SAMAI irá disponibilizar, deve ser a responsabilidade técnica e política, sim, do presidente do SAMAI. Tanto técnica como política. Do agente político e do técnico que hoje responde pela presidência do SAMAI. Então, é mais do que natural isso. E importante ressaltar aqui também, né, quando a vereadora Beth colocou da alteração, não há nenhuma alteração na estrutura do Conselho. Continuam os membros, tanto os membros do poder público, nomeados pelo poder público, tanto os membros indicados pela sociedade civil, como em todos os outros conselhos, né, seja o Conselho de Saúde, e ambos são aí uma característica do Conselho de Saneamento Básico e do Conselho de Saúde, diferente de alguns outros conselhos, Valdir. Ambos são deliberativos, ou seja, vai se discutir e vai se deliberar sobre esse plano de saneamento básico, sobre os investimentos. Só que aí vem a questão que é mais importante, que eu entendo ser o objetivo da alteração, que é a responsabilidade de quem vai comandar isso. Né? Foi falado aqui pelo vereador Paulinho agora há pouco que, né, acho que o presidente atual do Conselho é uma pessoa que através do processo seletivo, né, que depois de 2 anos, um ano, renova por mais 1 ano, depois ela deixa o serviço. Então, né, eu vejo que essa responsabilidade técnica da presidência do Conselho e principalmente, né, de gerir o fundo deve estar nas mãos do presidente do SAMAI, porque a responsabilidade tanto técnica como política é do gestor, né, do presidente do SAMAI. Por isso, meu voto favorável. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Em votação. Vereador Léo, projeto de lei ordinário aprovado com 13 votos favoráveis e 1 contrário.